Dentro dessa ideia do selecionando livros, né, que é uma instância em que a minha profissão acaba me levando pelas razões as mais diversas. Seja quando eu estou trabalhando como pesquisador, fazendo história da literatura infanto-juvenil, teoria da literatura infanto-juvenil, escrevendo ensaios, seja em outras situações que dizem respeito mesmo à prática de quem está nesse mundo. Então, por exemplo, sou votante da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Por São Paulo, acho que somos 2. E a gente recebe, cada um em casa, cerca de 1.000 livros anualmente. Assim como o pessoal aqui da biblioteca, né, que faz a tão querida bibliografia, que eu já escondi a minha, com medo de perder, né, que tem que ler e avaliar esses livros, que vão ser os livros que vão ser premiados em 17 categorias a cada ano. Então, isso te obriga a pensar muito em critérios de escolha, na seleção que você vai fazer, etc. e tal. Tem uma outra atividade, por exemplo, que eu, por vezes, exerço, que é aquela ligada, às vezes o MEC vem e solicita, assim como ele solicita que a gente avalie os livros didáticos, que a gente avalie os livros literários, né, do PNBE, do Plano Nacional de Biblioteca Escolar, ou bibliotecas na escola. E aí você também tem que ter critérios muito firmes, muito ortodoxos, para que você não favoreça um ou outro grupo, para que haja uma certa homogeneidade de critérios, uma padronização, enfim, uma questão a ser pensada. E, a partir daí, então, vamos, pouco a pouco, cada um, né, cada uma dessas pessoas, vão criando o seu cânone pessoal, que acaba um pouco, né, tá por trás dessa ideia de sujeito de leitura, quer dizer, não é um cânone absoluto, pode ser que daqui um século junte-se um cânone de outro, e a gente chega a alguma coisa, né, que vai durando no tempo, mas também a voz dos leitores, seja os leitores leigos, seja os leitores especializados, que isso é uma coisa das mais bonitas na literatura. Às vezes um livro, quando ele sai, ele tem muito estardalhaço em torno dele, ele é muito badalado, ele recebe muitas edições, depois de 10, 20 anos, ninguém mais fala naquele livro e mal consegue ler aquele livro, porque ele envelhece. E outros que, às vezes, chegam mais timidamente, vão fazendo seu caminho, e aí você se assusta, né, com a penetração e com a durabilidade daquele livro no tempo. Bom, então eu fiz uma seleção, no fundo é uma conversa sobre livros, e eu fiz uma seleção dos livros juvenis que têm me atraído mais, vamos dizer, na produção da última década, ou no máximo 2 décadas. Eu coloquei esse livro do Inácio de Loyola Brandão até um pouco como provocação, porque, por um lado, é muito interessante, é um livro que acabou ganhando o prêmio Jabuti, não na categoria infanto-juvenil, mas ele ganhou no ano dele, que, se eu não me engano, foi em 2008, não sei, não estou conseguindo enxergar ali, mas acho que foi 2008, ele ganhou, ou 2009, como o melhor livro do ano. Então, vocês vejam que isso é um sinal muito importante da legitimação de um gênero, que até pouco tempo era marginal, que era visto assim como um patinho feio. Literatura infanto-juvenil é coisa de escola, é uma coisa menor, não interessa a ninguém. Em geral, quem não gosta fala que aquilo ali é só um amontoado de moralidades, né, de ensinamentos que se tenta passar à criança, ou senão, quando muitos contos de fadas, e chega um momento que é um fenômeno tão rico, tão complexo. Então, esse é do Rodrigo Lacerda, também foi um livro ganhador do Prêmio Jabuti. Rodrigo Lacerda é um dos escritores da nova geração aí que realmente está despontando, ele, tanto na literatura adulta quanto... Esse foi um primeiro exercício que ele fez nisso que se chama literatura juvenil, mas, no fundo, ele é um livro para qualquer pessoa. Ele é aquilo que a gente fala, um romance de aprendizagem, um Bildungsroman, ou um romance de formação. A história de um jovem vivendo alguns primeiros dilemas profissionais, existenciais, tentando se entender no mundo, e ele faz amizade com um velho, com uma pessoa mais experiente, e vai manter uma relação assim muito, muito bonita, muito tensa com esse velho. Então, é um romance que trata de um tema que é a própria cara da literatura juvenil. Se a gente for pensar assim, sei lá, quase metade dos livros que se são classificados como juvenis, eles entram dentro dessa classificação, romance de formação, que é um romance que vem lá do tempo do Goethe, né? Ele que teria criado o cânon, o paradigma, o modelo do gênero,
no livro Os Anos de Aprendizagem, do Wilhelm Meister, que é a história do quê? Que é uma história sempre de um jovem lançado no mundo vivendo as primeiras experiências. Experiência do amor, da amizade, do trabalho, da morte, enfim, essa iniciação. Então, se costuma dizer na crítica que ele é uma espécie de pré-romance, ele é quase aquele que viria antes de um romance verdadeiro, porque ele acaba, em geral, tem um final aberto e ainda falta a vida toda para o protagonista viver e você, leitor, não fica sabendo o que vai acontecer. E boa parte da literatura juvenil, ela acaba sendo, de uma certa forma, uma maneira de ler essa literatura juvenil, é como uma diluição desse gênero aí. Então, muitos desses que eu vou mostrar para vocês são romances de formação. Às vezes eles vêm hoje um pouco na tendência da mescla, né, da mistura de gêneros, do hibridismo de gêneros. Às vezes ele está misturado a um romance policial, às vezes ele está misturado a um romance de aventuras, às vezes ele está misturado a uma ficção científica, é isso, para atrair mais leitores, mas a hora que você vai ver, na essência, é isso que está em jogo, é um romance de formação. Esse é o Lis no Peito, do Jorge Miguel Marinho. Então, ao contrário do outro, que é um autor que está estreando no gênero, esse já é um autor que tem uma longa estrada e que faz livros na contramão. Esse é um livro que ele fez, todo ele é um grande admirador da Clarice, e ele vai fazer toda uma brincadeira intertextual com a Clarice Lispector. Então, os dois protagonistas, um casal de jovens que vivem uma relação densa, tensa, conturbada, assim, a menina gosta da Clarice, sugere ao jovem, ele começa a ler, e aquele texto mexe muito com ele, então ele brinca também, como ele é um admirador da Clarice, ele brinca um pouco com a linguagem, com as imagens, com fragmentos da obra da Clarice, e o próprio título, Lis no Peito, o Lis que vai estar embutido lá no nome da Clarice e no Lispector. Ele pega o Lispector e traduz para Lis no Peito, faz toda uma brincadeira verbal. É um livro bem metalinguístico, bem experimental, ganhou o prêmio de melhor livro juvenil da Fundação Nacional do Livro Infanto Juvenil, há uns 2 ou 3 anos. Esse é do saudoso já Moacir Scliar, que no ano lá das comemorações do Machado, soltou esse livro muito bonito, O Menino e o Bruxo. Então, teve muita coisa oportunista que saiu. A gente chegou a ter quase 100 títulos ligados ao Machado de Assis, só no universo quase que da literatura infanto-juvenil. Mas o Moacir Scliar, que para alguns publicava demais, rápido demais, mas ele acertou a mão. Quem leu esse livro vai talvez concordar comigo que é um livro muito delicado, e onde ele faz uma brincadeira também muito grande com a obra do Machado, uma espécie de pastiche, assim, ele vai pegando as personagens e as cenas dos romances e dos contos mais famosos do Machado e vai costurando tudo isso para imaginar o que teria sido a vida do Machado de Assis quando jovem, que, na pesquisa, no estado da pesquisa sobre o Machado, talvez seja o maior enigma. O Machado já foi estudado, mas tem um vácuo. Tem uma etapa ali da vida do Machado que ninguém sabe muito bem o que ele fez, onde ele andava, o que aconteceu. E o bom do escritor é poder sonhar isso, imaginar, e aí ele fez isso no Menino e o Bruxo. É um livro que eu acho diferenciado do Moacir Scliar, dos livros juvenis dele, é esse daí. Depois, agora vem um que eu estou fazendo questão de, por onde eu passo, apresentar, o Luiz Dill, que eu acho um dos melhores autores juvenis que a gente tem. Ele é um jornalista, ele faz uma escrita muito jornalística, em geral ele trabalha com temas do momento, temas quentes, tem um apelo de mercado muito grande, e por isso acho que ele tem sido um pouco esnobado pelos prêmios literários, ele não tem ganho, mas eu acho que as pessoas estão lendo de uma forma apressada a obra dele. Ele é um autor assim, que, para mim, merece muita atenção. Ele consegue uma coisa que a gente não pode desprezar. Ele consegue tratar de um tema atual num livro que tem um apelo muito grande para o jovem, porque ele consegue se aproximar muito da linguagem desse jovem, ele está muito antenado nas novas mídias, novos suportes, novas linguagens, ele brinca um pouco com isso. Esse, particularmente, eu já vou falar do livro para vocês, é um livro que brinca muito com isso, mas ele não deixa de ser denso, ele não deixa de ser complexo, ele não deixa de experimentar na linguagem, de fazer um trabalho artístico. Então, isso não é fácil, você fazer um livro que arrisca na forma e, ao mesmo tempo, não perde o leitor. Talvez esse seja o maior desafio na área da infanto-juvenil e que as pessoas subestimam. Porque, às vezes, também você pega uns júris aí, um pessoal que seleciona livro para jovem e para criança, que descarta completamente a especificidade desse jovem, dessa criança. Aí eu não concordo muito. Eu acho assim, você pode até perceber que aquele livro, para a série literária, para a história da literatura infanto-juvenil, ele muda os rumos, mas você não deve
dispensar, deixar de olhar para aqueles livros que conseguem ser densos, inteligentes, artísticos, experimentais, complexos e que não perdem o leitor, porque senão não precisaria ter o subgênero. Então a gente ficaria com literatura, ponto. Né? Então trazer a voz do leitor, trazer a recepção do leitor jovem para o campo de estudos, para mim é uma experiência rica, desde que ela não seja simplificadora. O jovem gosta, então é bom, livro juvenil. Não, às vezes o jovem gosta e é um lixo. A gente tem que ter essa clareza. Agora, há livros que são bons e o jovem gosta. E há livros que são bons e o jovem nunca vai gostar, embora circule como literatura juvenil. Então, a experiência da gente vai mostrando isso um pouco. Eu tenho feito muita pesquisa nessa linha. Esse é um livro sobre bullying. De todos os livros que tem sobre bullying, eu acho ele o melhor. É um livro muito bom, é parte de uma história real que aconteceu, de um jovem que foi morto numa escola de elite, só que ele usa uma linguagem fantástica, ele vai misturando página de internet, página de blog, e-mail, Orkut, diário, um narrador tradicional, enfim, todos esses novos gêneros, subgêneros que vão aparecendo aí na contemporaneidade, e um clássico, e ele vai citando Dante, a Divina Comédia. Então, às vezes aparece, porque o protagonista se chama Dante, e um dia ele descobre lá na biblioteca, que tem curiosidade de saber, afinal, quem é esse cara que me emprestou o nome? E aí ele vai pontuando toda a história que ele narra, que é uma história pesadésima, de final infeliz, inclusive você já sabe, porque você conhece o que aconteceu pelos jornais, mas é um livro assim que realmente consegue tratar do tema, não fazendo discurso, não pratiquem bullying, porque o bullying... Não, ele vai lá e conta uma história em que ele põe 5, 6 jovens envolvidos nesse processo. Você, leitor, simpatiza muito com o protagonista, porque ele cria esse espaço para você se projetar lá dentro, e aí você vai vendo o horror de tudo aquilo que ele vai viver. Então, talvez seja a maneira mais eficiente de você tratar de um assunto, tratar literariamente. A Sônia Rodrigues, que é uma filha natural do Nelson Rodrigues, uma boa escritora, nesse Eu Sou Maria, que é uma coleção da Formato, inovadora, assim, dessas que querem explorar a interação, em que você tem até metade do livro, uma história contemporânea, tal, mas que é a releitura de um clássico. A hora que você vira o livro de ponta cabeça, no outro lado você vai ter os 12 trabalhos de Hércules. E as duas acabam exatamente na metade do livro. Então, tem o autor contemporâneo e tem o autor clássico, uma versão do autor clássico. E a Sônia Rodrigues ela faz um trabalho bonito nesse livro, pega também uma questão de, não é exatamente bullying, mas passa perto disso, uma situação que cada vez mais a nossa sociedade vive, que é das escolas de alto padrão, que, movidas agora, impelidas, ou vamos dizer, levadas a desenvolver programas sociais, acabam dando muitas bolsas, uma cota significativa de bolsas para estudantes bons da rede pública, em situação de exclusão, ou em condições socioeconômicas assim, difíceis, eles ganham a bolsa, só que aí eles têm que ir para essa escola conviver com jovens de um outro estrato social, assim, onde há um abismo entre eles, e eles têm que manter um desempenho. O Cartas Marcadas é um romance epistolar, muito raro também da gente ter, e que vai tratar do homoerotismo, né? 2 garotos na escola, 2 jovens, e um se apaixona pelo outro, e eles trocam cartas, e as tensões todas que advêm daí. É um livro original. O Ivan Jaffe é um autor já mais de velha guarda, que já tem uma estrada, que, em geral, faz livros assim de muito apelo, um pouco concede muito ao leitor, mas aí ele acertou a mão. É uma narrativa psicológica, conflito de gerações, entre um filho e uma filha, e o que está em jogo, sobretudo, mas ele acha uma linguagem muito boa para tratar disso, é a questão do consumismo. Então, é um casal, pais separados, ela vive sempre com a mãe casou de novo, então ela vive num padrão de vida classe A, frequenta shopping, tem todas as roupas, as marcas, os gadgets, tudo. E aí, num certo momento, chega férias, ela vai passar umas férias com o pai dela, que o pai dela já não ocupa esse estrato social. Ele bem mais modesto, não me lembro bem a profissão, acho que é intelectual, tal, e ela vai ter que viver com aquele pai naqueles dias um pouco fora desse mundo do consumo, e ela fica profundamente infeliz, como vocês podem imaginar que boa parte dos adolescentes que estão mergulhados nesse ambiente assim, de muito consumo, seja consumo não só de
bens, de roupas, mas de lazer também, um certo lazer, né, hoje standard, e ela vai se ver privada de uma hora para outra disso. E aí vai ter um conflito, que é um conflito de gerações. O livro é bom porque ele pega muito bem a coisa de um pai, geração anos 70, e todo o contexto político e ideológico que está por detrás disso, né, que sonhava uma certa vida e, por contingências econômicas, vive aquela vida, e essa filha que agora é de um outro mundo, um mundo aí né, do nosso presente. Então, vamos fazer, acho que a pausa, né?